Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é 25 de setembro de 2022, domingo. E antes de entrar nos estudos, eu quero deixar o nosso disclaimer, lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. O nosso objetivo aqui é estudar e ensinar um pouco sobre análise técnica e análise gráfica para vocês, ok? Então a gente vai olhar aí o que aconteceu ao longo da semana com os principais ativos da Bolsa de Valores brasileira e mundial, começando pelo mini índice, que já tem muitas semanas que vem andando de lado, os preços eles estão fazendo movimentos laterais, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, a próxima semana vai ser a 8ª, ou seja, o segundo mês fechado, segundo mês consecutivo em que os preços andam de lado, onde eles se oscilaram dentro de um range que vai de 116.215 pontos até 109.000 e poucos pontos, sendo assim, a nossa leitura, a gente faz uma leitura tanto da parte dos candlesticks, do gráfico em si, como também dos indicadores. Nós sabemos que o ADX, essa linha branca, ela mede a força da tendência. E quando o ADX está abaixo de 30, e ele está abaixo de 30 em ambos os gráficos, tanto o diário quanto o semanal, do mini índice, a gente sabe que não há força alguma da tendência. O primeiro indicador que nós olhamos no DMI, que é esse indicador aqui, são as duas linhas verde e vermelha, sendo a verde o DI+, e sendo a vermelha o DI-, onde que aquela que está acima indica qual tendência vigente. Então, se a verde está acima, é tendência de alta, se a vermelha está acima, é tendência de baixa. Depois de identificarmos qual está acima, a gente identifica a linha branca, que é o ADX, a força da tendência. Então, se o ADX está abaixo de 30, não adianta se o DI+ ou se o DI- estão acima, a tendência ela está muito baixa, a força da tendência está baixa. Então, o indicativo direcional, ele não é válido dentro desse cenário, onde o ADX está abaixo de 30. Então, este é o cenário em ambos os gráficos. E este é um indicador que nos mostra que os preços, a projeção desse indicador futuro é nenhuma, é de continuidade, é nenhuma direção, é continuidade da lateralização. Porque o mercado está muito indeciso por diversos fatores, que não vem ao caso agora, e portanto os preços estão em movimento lateral. O dólar, a gente já está careca de saber que o dólar ele tem uma correlação negativa, a priori, na maior parte das vezes, com o índice. Como assim? Se o índice sobe, o dólar cai. Se o índice cai, o dólar sobe. E essa correlação ela é tão verdadeira que a gente pode ver que, pela mesma quantidade de tempo que o índice está andando de lado, o dólar, aqui representado pelo mini dólar, também está em movimento lateral, Então nós temos o mesmo cenário, no DMI também de ambos os gráficos, E portanto não há nenhuma leitura direcional tanto para o índice quanto para o dólar, Não é possível fazer qualquer projeção tanto para o índice quanto para o dólar, olhando o gráfico e os indicadores de ambos, Então, é necessário deixar bem claro isso. Portanto, para swing trade, não há possibilidades de oportunidades no momento. Existem momentos que você posiciona comprado, outros vendido, outros você não se posiciona em lugar nenhum. Você fica fora do mercado. Afinal de contas, é o grande fluxo, são os tubarões, o grande fluxo de dinheiro dos institucionais, os grandes players, eles que definem para onde que os preços vão, E o mercado não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer
diante de cada possibilidade de decisão, né, na eleição que vai ser no próximo domingo. Não sabe se o mercado vai reagir bem, né? Tem uns, igual o Luiz Stuhlberger falou semana passada, essa semana agora no evento, né? O Stuhlberger é um dos maiores gestores multimercados do Brasil. Ele acha que se o Lula ganhar, o mercado vai reagir positivamente a curto prazo. A longo prazo não vai, porque o Lula vai aumentar a dívida pública, tá? E então, assim, não se sabe. E quando não se sabe, você não toma posição alguma. Antes de entrar nos papéis que mais subiram e caíram nesta semana, a gente vai dar uma olhada nos principais papéis do Ibovespa. Vale, por exemplo, tem 15% de peso no Ibovespa. Né? Para quem não sabe, o Ibovespa é uma carteira, né, de ações com as principais ações da Bolsa Brasileira, as empresas que têm o maior valor de mercado, que têm maior liquidez. E a CVM, né, a B3, na verdade a B3, né, a CVM faz o regulamento, mas a B3, ela estabelece alguns critérios para a escolha de quais ações vão fazer parte. E essas ações, ela faz parte de um índice, e cada ação tem um determinado peso, tá? Este índice, que é o Ibovespa, né, aqui ó, nós temos o Ibovespa à vista, quer ver? Vou mostrar para vocês. Esse é o Ibovespa à vista, né? Ele também está andando de lado, ó, né? Ele está acima da média de 200 do gráfico diário e da média de 20 do gráfico semanal, mas ele está em movimento lateral, tá? E o ADX está em 26. Embora o DI+, no semanal esteja acima, o ADX está em 26. Está perdendo força. Então, o que acontece? Por que é importante ter esse índice? Primeiro, os índices, eles servem como termômetro da economia, tá? Do mercado. Tá? O primeiro que foi criado foi o índice Dow Jones, né, pelo Charles Dow e o Edward Jones. Né, o Charles Dow é considerado um dos pais da análise técnica. Né, nós já estudamos a famosa teoria de Dow. E esse foi um dos principais índices criados no mundo. E as bolsas, elas vieram na esteira da bolsa americana, criando os próprios índices, né? Tem um índice lá da bolsa de Xangai, acho que é o Nikkei. Não, o Nikkei é a moeda, né? Enfim, tem um índice lá da bolsa de Xangai. Tem também o índice, eu acho que é o Nikkei mesmo. Tem o DAX, quer dizer, da bolsa da Alemanha. Tem o SP500 dos Estados Unidos, que compreende as 500 principais ações do mercado americano, né, e as 500 empresas mais valiosas do mundo. E tem, no Brasil, nós temos o Ibovespa, tá? E o Ibovespa, ele serve como termômetro e também ele é utilizado como referência para ETFs, né? ETFs são os fundos passivos, onde o comportamento dos preços dos ETFs, ele acompanha o preço no caso aqui, ó, do Ibovespa. O BOVA11 é um ETF, e tem outros que acompanham o mesmo comportamento do Ibovespa. Por que eles são importantes? Porque tem muita gente que gosta de ETFs. Porque se você investe no ETF, por exemplo, um BOVA11, você está investindo em todas as empresas que estão no Ibovespa, né, de alguma forma, tá? Então, por exemplo, nós vamos aqui, ó, o BOVA11, ele está custando R$ 107,84. Então, com R$ 107, você compra um ETF, que é um conjunto de cerca de 70 ações, das 70 principais ações da Bolsa de Valores brasileira. Se você pegasse e você fosse comprar uma ação de cada empresa que faz parte do Ibovespa, você teria um custo muito maior. Você precisaria de muito mais do que R$ 107 para comprar pelo menos uma ação, né? E então o ETF, ele facilita essa possibilidade, tá? Porque o comportamento do ETF, né, do BOVA11, por exemplo, ele é o conjunto do comportamento
de todas as ações do Ibovespa. E de todas as ações, Vale é a que tem o maior peso, tem 15% de peso. Logo, olhando o que está acontecendo com Vale, as projeções, etc., a gente tem uma ideia, né, de qual lado o Ibovespa pode cair mais, né, se é um lado baixista ou altista. O Vale, no gráfico semanal, está em movimento lateral, já também tem, né, umas 6, 7, quase aí 2 meses, tá? Mas uma coisa que nos chama a atenção no gráfico semanal é o fato de Vale ainda estar abaixo da média de 20 períodos, tá? E o DI+, o DI- permanecer acima do DI+. Porque é o seguinte, embora o DI- esteja próximo do DI+, e embora o ADX esteja baixo, ele está aqui, ó, mais ou menos em 20, né, bem baixo, o fato do DI- ele continuar acima, ele não cruzar o DI+, é um indicativo de que a tendência de baixa vai continuar. Então, o que nós esperamos agora? Os preços estão ainda respeitando a média de 20. A média móvel aritmética de 20 períodos, ela é a grande fronteira, tá? Essa média, ela é utilizada como referência para as bandas de Bollinger. Então, enquanto os preços estão abaixo, a partir da média, entre a média de 20 e a banda inferior, os preços estão em tendência de baixa. Você pode ver aqui, ó, nos momentos em que ele está em tendência de baixa, ele está dentro desta margem, tá? Dentro deste campo. Enquanto os preços estão acima da média de 20 períodos, entre a média de 20 e a banda superior, eles estão em tendência de alta. Você pode ver que mesmo em tendência de alta, os preços eles batem na banda superior e eles fazem correção na média de 20 para retomar a alta. E aí há essa dinâmica, tá? Sobe, bate na banda superior, corrige até a média de 20. Sobe, bate, empurra a banda superior para cima, chega a um ponto de exaustão, lateraliza ou cai corrigindo até a média de 20. Respeita a média de 20, não cai abaixo dela, volta a subir. Essa é a tendência de alta. A tendência de baixa é o contrário. Então, o que está acontecendo agora com Vale 3? Ó, Vale já bateu na banda inferior, tá andando de lado e encontrou a média de 20. Agora a gente tem que esperar para ver se vai continuar abaixo da média de 20, porque a média ela vai continuar caindo, tá? Então, nas próximas semanas, o preço ou ele vai romper acima dela ou ele vai permanecer abaixo, tá? Então é necessário ver. No gráfico diário, os preços estão acima da média de 20 períodos. A retomada da tendência de baixa é necessário esperar a formação de um pivô de baixa. Então é necessário esperar tal formação aqui, ó. Se ele vai retomar queda, o que eles vão fazer? Eles vão cair aqui abaixo da média de 20, vão fazer um pullback, uma correção até a média e vão voltar a cair, rompendo abaixo aqui, ó, deste suporte, tá? Então nós vamos ter esse pivô de baixo. Se no caso os preços entrarem em tendência de alta, você pode ver aqui, ó, essa linha aqui está em cima da média de 20 do gráfico semanal em 71,20. Os preços vão no gráfico diário romper. No gráfico diário eles vão romper acima, fazer correção e voltar a subir. E é aqui que vai ser a melhor posição a montar na ponta compradora. Isso se quando formar esta perna o ADX estiver pelo menos a 30 e o DI+ estiver bastante afastado do DI-. No semanal, o DI+ está acima do DI- e o ADX também subindo. E o MACD também alinhado em ambos os gráficos, tá? Então essa é a leitura, tá? Essas são as possibilidades, é isso que tem que acontecer. Tá? Essa é a explicação mais técnica e mais didática possível para Vale 3, para você ter uma noção do que está acontecendo e do que pode acontecer. Petrobras, desde quando Petrobras caiu aqui, ó, abaixo da média de 20 do gráfico diário e o DI- rompeu acima do DI+, e eu falei sobre a possibilidade de começar um movimento de correção.
Porque a gente sempre, de novo, qual que é a média referência? Média de 20 períodos. Tá? Olha onde que os preços foram. Os preços de Petrobras bateram 34, região de 34,90. A média de 20 está em 27. Muito, quase R$10 de diferença. Muito longo. E a tendência de alta, ela não é formada, e aí isso é muito importante. Isso, assim, é um dos segredos, tá? É um dos segredos, assim, que técnicos que você precisa saber. A tendência de alta, ela não é composta apenas pelos movimentos de alta. O pessoal acha que você tem que ficar comprado só quando o preço está subindo. Não, se você entrou no local certo, no momento certo, os preços vão cair, não vão acionar o seu stop, tá? E depois eles vão retomar a alta. Então veja aqui, ó. Veja como o Petrobras saiu da região de R$16 lá no ano passado e veio subindo, tá? Veio subindo aí, ó. O pessoal tá até comemorando aí com foguetes, ó. Veio subindo, bateu na banda superior, aí ele cai, bate na banda superior de Bollinger. Tá? É como se a banda superior de Bollinger ela te forçasse, ela fizesse uma força contrária. Tá? E aí os preços tem que ficar empurrando. Aí ela empurra para baixo. Aí eles caem, mas eles não ultrapassam a média de 20. Como o Petrobras tem uma volatilidade, tem uma oscilação muito grande. Por quê? Junto com o Vale, Petrobras é um dos papéis que mais tem negociação. Né? Os gringos adoram Petrobras e Vale. Acaba que em alguns momentos a tendência ela não é formada de maneira simétrica. Então, por exemplo, aqui, ó, os preços caíram abaixo da média de 20, mas não virou a média de 20 para baixo, tá? E aí não rompeu abaixo da mínima aqui, ó. Eles andaram de lado e voltou a subir, tá? Então, o que aconteceu aqui, né? O que está acontecendo com a Petrobras? Porque o nosso objetivo é fazer uma leitura técnica e chegar até o momento atual, o cenário atual, né? Porque senão não fazia sentido eu fazer um vídeo hoje, dia 25/9/2022, né? Pra falar com você um pouco sobre o que está acontecendo, etc, etc. E para isso ser algo, é uma informação importante para você que é swing trader, tá? Não fazia sentido. Eu poderia fazer vídeo qualquer data, qualquer época, e seriam apenas aulas, não seriam conteúdos assim que possíveis de te atualizar sobre o que está acontecendo no mercado. Então o que aconteceu? Os preços subiram e empurraram a banda de Bollinger e eles estavam muito afastados. Então quanto mais afastados da média de 20, mais forte será a força contrária, tá? Então não é uma coisa de outro mundo, não me pegou de surpresa, não pegou os meus alunos de surpresa. Eu venho falando há semanas sobre Petrobras, porque é muito simples e é muito óbvio essa leitura, tá? Não é uma coisa assim de que eu tirei da minha bola de cristal, né? Não é nada disso. É simplesmente um acontecimento, tá? Um fenômeno que a gente consegue identificar, basta olhando os gráficos, tá? E aí o gráfico já falava, ó, ia fazer correção. E aí está em processo de correção, tá? Aqui no gráfico diário, ó, os preços, eles formaram um pivô. E aí para isso você tem que fazer o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, né, que eu explico o fundamento. No meu curso Fundamentos de Análise Técnica, eu ensino o básico do básico, tá? E identificar pivôs é uma das coisas importantes. Então Petrobras está prestes a confirmar este pivô de baixa. Se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, assista o meu curso. E eu ensino também no curso Fundamentos de Análise Técnica como fazer a projeção de Fibonacci, tá? Então, este parâmetro eu vou deixar para quem fez o meu curso, quem sabe, tá? Quem tem conhecimento técnico básico aí de análise técnica, ok? Mas Petrobras está fazendo a priori um movimento de correção no gráfico semanal. Você não compra pelo gráfico diário e você não fica comprado mesmo com os preços abaixo da média de 20 do gráfico diário. Você se posiciona de acordo com um prazo. Não é porque não houve reversão no gráfico semanal de Petrobras que você que entrou aqui, ó, pelo gráfico diário, né, armou um setup aqui no gráfico diário, você comprou. Aí, beleza, os preços subiram e agora estão caindo e você já está no negativo. Aí você fala, ah não, mas no semanal não virou. Não, para você ficar comprado no semanal,
você tem que ter entrado pelo semanal. Tem que ter sido um setup do gráfico semanal que acionou e que está te possibilitando continuar posicionado, comprado em Petrobras, tá? A não ser que você faça proteção com opções. No meu segundo curso, que está lá também na plataforma, tá? Aqui, ó, na Grafistas, tá? Grafistas.com.br, tem o nosso canal de estudos, as revistas, cursos. E aqui, ó, no Grafistas Master você tem acesso a tudo. Ao treinamento gestor de carteira, que eu ensino a fazer RED, proteção com opções, e o curso Fundamentos de Análise Técnica, tá? Esses dois cursos são imprescindíveis. Isso aqui, ó, é o básico do básico, tá? Você não é coisa avançada, não, é o básico do básico mesmo. OK? E aí nós vamos para os papéis que mais caíram ao longo da semana, pra gente ter uma noção do que está acontecendo aí no mercado, etc, etc. CBA V3, quer dizer, caiu 18,63% ao longo dessa semana. É um baita, né? Uma baita perna de baixa. No gráfico diário, ele já está empurrando a banda de Bollinger inferior, mas nós precisamos de uma correção. Quem faz os meus cursos sabe se houve algum setup armado aqui ou se haverá, quando haverá, tá? Faça meus cursos. BKBR3 abriu em gap de baixa, possivelmente uma notícia. Agora que rompeu abaixo da média de 20 do gráfico semanal, nós também precisamos de um pivô de baixa. IFCM3 tá andando de lado, não tá uma configuração muito boa nesse papel não. Dos que mais subiram, Home 3 subiu 27,92%. Home 3 é um dos papéis que mais pagam dividendos na Bolsa de Valores brasileira. Para quem monta uma carteira de dividendos de longo prazo, tá? De renda passiva, porque dividendos é uma fonte de renda passiva. Home 3 é uma das ações que você precisa ter no seu portfólio. Estude sobre a ação. Eu não estou fazendo uma recomendação, estou falando para você um fato, um dado. O Home 3 é uma das empresas que tem um dividend yield maior. E você pode ver, né? Mesmo tendo um dividend yield grande, olha como, né? Ele bateu lá, ó, 33, 34 reais e veio cair aqui, ó, para 10 reais. Aí, meu amigo, quem faz? Ó, o investidor que tem, assim, a maior tranquilidade da bolsa, aquele, assim, que tem uma vida, assim, muito tranquila, é um cara igual o Luiz Barsi, tá? É quem adota as mesmas estratégias do Luiz Barsi. É claro que tem formas diferentes, né? Você tem que estudar análise fundamentalista, você tem que saber escolher as empresas, etc, etc. Mas porque é o seguinte, o Luiz Barsi, em qualquer cenário, para ele, a coisa tá boa. Qualquer cenário. Ele é um cara que ele não se preocupa nada se o preço tá subindo ou está caindo. Ele tá nem aí. Porque é o seguinte, se os preços caem, vamos supor que o Home 3 é uma ação que está na carteira dele. Bateu 35, aí começou a cair. Enquanto vai caindo, ele vai fazendo preço médio. Então, por exemplo, aqui, ó, esse candle barra elefante aqui, ó, que fez os preços saírem da região de 14 para a região de 18, isso aqui foi algo institucional, isso aqui foi volume grande. Em apenas um pregão houve, vamos ver, 20,40. Ah, não, um pregão não, uma semana, perdão. Eu tô no gráfico semanal. Eu tô delirando. Em apenas uma semana, 20,47% de alta. Isso daqui são institucionais, tá? Que vão fazendo preço médio. Aí voltou a cair. O fato deles terem comprado não reverteu os preços. Você acha que eles estão preocupados? Coisíssima nenhuma. O preço continuou caindo. Chega lá embaixo, na região de 10 reais, e eles vão lá, enfiam a mão de novo, compram mais. Agora já está a 17 reais. O preço médio que eles vieram fazendo aqui, ó, vamos supor que o preço médio deles chegou a 13. O preço médio dele está a 13. Ele já está ganhando dinheiro. E ele está ganhando dinheiro não apenas pelo fato da ação estar se valorizando, mas pelo fato da ação pagar dividendos. Então ele ganha na valorização do papel e ele ganha
nos dividendos que caem na conta da corretora dele, que não incide imposto de renda nenhum. Tá? Então assim, a bolsa de valores para longo prazo é o melhor dos mundos, tá? É o melhor dos investimentos. As pessoas ficam assim, nossa, tá caindo tal coisa, tá caindo. O trader é que fica descabelado. Investidor não descabela, tá? Investidor não descabela. Essa semana mesmo eu tava conversando com uma pessoa, né? Essa pessoa falou meio que tá posicionada em Magazine Luiza e que aí perguntou pra mim o que eu tô achando do papel e tal. Eu falei, olha, Magazine Luiza, inclusive vamos até olhar aqui Magazine Luiza, né? Vamos olhar. Aliás, vamos olhar, porque na verdade eu tenho que olhar os dois papéis aqui que mais subiram. Eu tenho que falar sobre eles. Mas vamos olhar Magazine Luiza. Opa, Magazine Luiza tá voltando a subir. Ainda está barato, 4,63. Ó, há um ano atrás, nós estamos em setembro. Setembro do ano passado estava aqui, ó, a R$22. Tá lá para os 20 e poucos reais. Um ano depois está a R$4. Magazine Luiza já bateu os R$30. Isso porque teve o... eu nunca sei a palavra técnica. Pro desmembramento das ações, né? Magazine Luiza já chegou a R$600 o papel. Então assim... E a pessoa tinha comprado com o valor lá em cima. A pessoa comprou lá em cima. E aí perguntou pra mim, o que você acha? É hora de eu fazer um preço médio? Eu falei, é pra longo prazo? É pra longo prazo. Eu falei, claro que é hora pra fazer preço médio. Magazine Luiza bateu R$2. E depois que bateu R$2, já tá R$5. Já foi mais de 100% pra quem comprou a R$2. E ainda tá barato. Pra longo prazo. Tá barato. Então assim, pra quem faz preço médio, pra quem compra a longo prazo, tá barato. Faça preço médio. Vai fazer seu preço médio. E esquenta a cabeça. Ah, se voltar a cair. Se voltar a cair, você ainda... Porque você vai fazendo seu preço médio, você vai diminuindo o seu valor de compra. Você pode ter comprado o Magazine a R$30. Se você vem fazendo aportes, preço médio, aqui ó, a 3, a 4, a R$2, de repente, o seu preço de compra que estava a 30, ele vai a 10, ele vai a 5. E aí quando a ação ela sobe acima de 5, acima de 10, você já está no polo positivo, você já está ganhando dinheiro com a ação, tá? Então, não adianta ter desespero. Quem segue uma metodologia de investimento sem desespero, sem ter que realizar lucro amanhã, sem estar alavancado, ganha dinheiro na bolsa, tá? Isso é quase assim certo. E aí o que eu queria chamar a atenção, que os dois papéis que mais subiram foi Educ, subiu 27,27%, mas ainda está dentro de um canal de baixa. Veja como a média de 20 períodos do semanal, ela serve como uma LTB. Então assim, para trade não temos setup, porque tem que ter um pivô no gráfico diário, tá? Mas para quem faz preço médio, para investidor, né, olha só, subiu quase 30% ao longo da semana. Isso aqui é investidor. Por quê? Porque bateu R$10. O cara vai lá, analisa o valuation, vê que está abaixo do valor patrimonial e enche o bolso. E a terceira empresa que mais subiu é SER, S-E-E-R, Ser Educacional. São duas empresas do setor educacional. Então assim, é bom para quem é investidor, que me acompanha aqui, dar uma olhada no setor educacional. Eu não sei o que aconteceu, tá? Mas assim, não sei se é algum regulamento do setor, alguma questão tributária. Me chamou a atenção o fato de duas empresas do setor terem sido as empresas que mais subiram, as ações que mais subiram ao longo dessa semana, tá? Então, é um motivo para você prestar atenção aí. Para fechar, o SP500 no gráfico semanal está retomando a tendência de baixa, tá? Ele romper aqui, ó, abaixo da média de 200 períodos. A média de 200 períodos do gráfico semanal do SP500 é uma referência absurdamente importante, tá? Absurdamente. Os grandes players do mercado global olham a média de 200 períodos. O petróleo voltou a cair. Aliás, voltou não, continuou a cair, né?
ele tá continuando a cair, ó. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? E possivelmente ele vai vir buscar aqui, ó, a média de 200 na região de na região mais ou menos de 60 dólares o barril, tá? A guerra lá tá, né, os ânimos estão se exaltando, né? O Vladimir Putin, nesta semana que se passou, ele fez uma ameaça nuclear, né, à Ucrânia, e já está tendo uma mobilização, né, ele já está escalando os reservistas do exército, ou seja, ele vai aumentar, ele vai continuar com a guerra e ele vai aumentar o arsenal, tá? Tem muita gente que fica falando, especulando muita coisa, não, ele vai aumentar, e aí isso pode ser o estopim para que os Estados Unidos possam entrar no meio, né, para defender a Ucrânia, e aí vai começar a Terceira Guerra Mundial, e os países vão ter que se posicionar, tá? E aí nós já sabemos que do lado da Rússia tem a China, né, tem possivelmente o Irã. Então assim, os ânimos já estão começando a se exaltar. E a declaração do Putin não foi um blefe. Ele falou na declaração dele, ele falou essas palavras, ele falou: isto não é um blefe, eu não estou blefando. A Rússia está sendo ameaçada, ele falou que a Rússia está sendo ameaçada com armas nucleares, etc, etc. E nós vamos retaliar também com armas nucleares. Então assim, é melhor colocar as barbas de molho, tá? Eu vi essa semana também uma coisa que é muito importante, que eu sempre falei, eu sempre escrevi, né? Porque pra você acompanhar todos os meus conteúdos, você tem que me ler também, né? Porque eu escrevo muito. Eu escrevo mais do que eu falo, né? Do que os meus vídeos. Por exemplo, essa semana que passou, eu tive muitos compromissos, eu não consegui gravar dia nenhum. Tá? Mas eu publico estudos e eu escrevo, né? Pelo menos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Eu tô tentando aí escrever textos ao longo desses 3 dias. E tem a revista Grafistas. Então assim, eu já escrevi sobre bastante coisa. O ouro é um grande hedge, tá? Embora aí, ó, né, ele deixou de seguir o SP500 de uma maneira contrária, porque antes o SP500 caía, o ouro subia. Então você pode ver que o ouro está caindo. Mas os fundamentos do ouro não se alteraram. Então é bom você chamar atenção para o ouro, porque o ouro é um ativo de proteção de carteira, tá? Contra grandes crises. Tá? Então é bom você ficar de olho no ouro, porque dentro de um gráfico semanal, desde 2020, desde setembro de 2020, o ouro vem dentro de um range de lateralização, onde no momento ele está na região de suporte em 1.643 dólares a onça. Cada onça pesa 38 gramas de ouro, tá? Isso aqui é a onça. Então, fica atento, porque o ouro está batendo numa região aqui, ó, interessante para quem gosta de fazer hedge, ok? De novo, grafistas.com.br é o nosso site, onde você tem aí uma série de conteúdos exclusivos. Então esses foram os estudos dessa semana, tá? Qualquer dúvida, é só fazer aí nos comentários as perguntas que eu estarei respondendo. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.